E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado com mais uma videoaula, mais um bate-papo sobre cálculo 1 e o assunto de hoje é derivada da função inversa. Então vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai fazer uma revisãozinha até de pré-cálculo, tá? Definição de função inversa, alguns exemplos simples aí de função inversa e depois a gente vai ver como é que a gente pode calcular, isso é muito legal, hein? Como é que a gente pode calcular a derivada da função inversa conhecendo a derivada da função original, tá bom? Queria também agradecer de coração aí a todos que estão ajudando o tio na divulgação do canal, sabe, curtindo, comentando. Dá trabalho, viu, gente? Dá trabalho mesmo, assim, mas eu estou bem feliz assim com o retorno, né? Eu estou bem feliz aí com as pessoas falando, pô, professor, que legal, tá clareando um monte de coisa, tá clareando um monte de ideias, né? E eu pretendo aí por um tempo continuar fazendo esse trabalho, né, para ajudar vocês aí que estão no estudo da matemática. Tá bom, galera? Vamos que vamos, então? Derivada da função inversa a partir de agora. Bom, queridos, vamos começar relembrando um pouquinho alguns fatos sobre a função inversa. Tá, eu acho que é bem saudável, né? Até para te entender o que vai acontecer com as derivadas, como é que a gente vai obter a derivada da função inversa. Vamos conversar um pouquinho sobre pré-cálculo, tá? Sobre função inversa. Então, tudo começa com uma bijeção, né? Eu tenho uma função bijetora, e aí eu gostaria de definir o que é a inversa dessa função, ok? Esquece aquela coisa assim de, porque eu vou trocar x por y. Não, gente, isso é apenas um método que a gente usa para calcular a função inversa. Tá? Mas assim, formalmente falando, pela definição, né, o que é função inversa? A função inversa é uma função que a gente chama de f na menos 1, que satisfaz duas coisas. Tá? A função composta com a sua inversa da identidade, ou seja, o que significa isso? Né? Se eu aplico num x, eu volto para o x, e da mesma forma a inversa composta com a sua função acontece a mesma coisa. Tá? Então o que é inversa? Inversa é aquela função que satisfaz essa composição. Né? A função composta com a sua inversa da identidade e da mesma forma a inversa composta com a sua função da identidade. Professor, eu nunca entendi isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar, né, só para clarear assim, o que de repente não está muito claro, eu vou colocar assim, aquele esqueminha que a gente aprende bem no começo de diagrama de flechas. Né? Então aqui eu tenho o domínio, aqui eu tenho o contradomínio, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar alguns elementos aqui, por exemplo, 1, 2 e 3, aqui eu vou colocar o 4, 5 e 6. Tá? E uma bijeção, né? Eu tenho uma bijeção. O que a bijeção vai fazer? Por exemplo, ela vai levar o 1, vai levar o 1 no 4, tá? Então o 1 vai no 4, o 2 vai no 5 e o 3 vai no 6, ok? A inversa dessa função todo mundo sabe, né, gente? A inversa é a função que leva o 4 no 1, o 5 no 2 e o 6 no 3. Aí só para a gente entender essa definição, gente, o que eu estou falando? Eu estou falando que se eu aplicar primeiro a função e depois a inversa, eu volto para o mesmo cara. Né? Quer dizer, se eu fizer essa composição no x, eu vou voltar para o x. E isso assim, gente, estou pensando no diagrama de flechas, isso faz muito sentido. Porque, por exemplo, assim, eu aplico a função no 1, depois eu volto, né? Vai voltar para o 1. Né? Eu aplico a função no 2, depois eu volto pela inversa, vai voltar no 2. Então, de fato, gente, a função composta com a sua inversa, aplicada no x, vai dar x. Aplicada no 10, vai dar 10. Aplicada no coraçãozinho, vai dar coraçãozinho. A gente vai usar muito isso hoje, tá? Definição da função inversa, não esquece. Se eu aplicar, né, se eu compor a função com a sua inversa, vai dar o próprio argumento, vai dar o próprio x. Tá bom? Então esse é o primeiro passo assim, importante de pré-cálculo que a gente vai precisar na aula de hoje. Bom, queridos, continuando esse nosso bate-papo inicial aí sobre função inversa, eu queria dar só dois exemplos, né, para relembrar a questão do pré-cálculo, tá? Para a gente começar a trabalhar com derivada depois. Então, olha só, é claro que eu tenho que considerar o domínio apropriado, né? Porque se eu estou falando em raiz de x,
Né? Raiz de x faz sentido só quando? Quando eu tenho números não negativos. Tá? Então, tomando o domínio apropriado, a gente tem que raiz de x é a função inversa de x². Né? Se eu pego x² e inverto, considero a função inversa, eu vou ter raiz de x. Como é que a gente poderia provar matematicamente isso, gente? Não negócio de trocar x por y, tá? O que a gente vai fazer é trabalhar com as composições. Então, olha só, observe que duas coisas, né? Se eu compor raiz de x com x², né, o que eu vou ter? Primeiro, né, veja aqui, raiz de x elevado ao quadrado, tá? O que eu estou fazendo, gente? Eu estou aplicando primeiro a inversa, depois a função. Ok? Aplicando primeiro a inversa, o que está aqui em cima, ó, aplicando primeiro a inversa e por fora a minha função. Quanto é que vai dar raiz de x vezes raiz de x? Bom, raiz de x vezes raiz de x dá x, né? Então deu certo. Né? Quer dizer, se eu fizer a composição e aplicar no x, eu volto para o x. E da mesma forma, se eu pegar primeiro o x², e depois tirar a raiz de x², isso dá quanto, gente? Isso dá, cuidado, hein? Cuidado! Isso dá módulo de x, ok? Só que não esquece que eu estou trabalhando no domínio apropriado. O domínio apropriado, o meu x é não negativo, e se ele é não negativo, o módulo de x vai dar x também. Tá? O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou provando que raiz² é a função inversa de x². Se eu compor, né, raiz² com x² vai dar o próprio argumento, e se eu compor a mesma coisa, né, x² com raiz² vai dar o próprio argumento. Ok? Então, de fato, isso é verdade. E um outro exemplinho rápido, só para a gente seguir adiante, é o ln e a exponencial. Né? O ln é a função inversa da exponencial. De fato, gente, olha só o que acontece. Se eu considerar a composição das duas, né? Vamos fazer assim, ó, vamos pegar primeiro o ln de e na x. Quanto é que vai dar ln de e na x? Estou aplicando a função e depois a inversa, né? O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que o expoente cai, né? A gente sabe isso é uma propriedade do logaritmo, né? Então, isso vai dar x vezes ln de e. Só que ln de e é 1, né, gente? Então, isso vai dar x vezes 1 e x vezes 1 vai dar igual a x. Quer dizer, mais uma situação, né? Que a função composta com a sua inversa vai dar o próprio x. Tá? E da mesma forma, e elevado a ln de x, né? Isso é uma propriedade de logaritmo também, isso aqui vai dar x. Tá? Dá uma pensadinha, né? Tenta trabalhar um pouquinho a expressão ali e tu vai ver que vai dar x. Então, gente, uma coisa que a gente vai assumir a partir de agora, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar daqui a pouco com inversas das trigonométricas. Né? Meu Deus do céu, a gente vai trabalhar com arco seno, a gente vai trabalhar com arco tangente, tá? Mas assim, ó, sempre que tu tiver uma função aplicada na sua inversa, isso vai dar o próprio cara, vai dar o próprio argumento. Tá? Por exemplo, seno do arco seno de x. Né? Meu Deus do céu, quanto é que dá isso? Querido, isso dá x. Ah, e como é que tu sabe? Isso vem da definição de pré-cálculo da função inversa. Tá bom? Eu acho que com esses pré-requisitos, agora sim, a gente está preparado para falar em derivada da função inversa. Vamos que vamos então, galera! Estou super empolgado, hein? Vamos calcular a derivada da função inversa e isso vai ser útil em várias situações, porque assim, ó, é muito comum a gente conhecer a derivada da função, mas a gente não sabe quem é a derivada da inversa. Né? Isso acontece, por exemplo, no seno. Né? No seno a gente sabe derivar o seno, mas a gente ainda não sabe derivar o arco seno. Tá? Então o problema é esse. Se a gente sabe a derivada da função, como que a gente vai fazer para calcular a derivada da sua inversa? Tá bom? E a solução desse problema é simples, gente. Simples, é bem de boa. A gente vai partir da definição, daquela definição que a gente conversou antes.
né? Qual é a definição da inversa? É a função que, composta com a função original, vai dar identidade. Se eu aplicar no x, vai dar x também. Tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar essa expressão bonitinha da definição e a gente vai derivar os dois lados. Tá? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fazia na derivação implícita. Derivar o lado esquerdo, derivar o lado direito e ver onde é que a gente chega. Tá bom? Então, olha só, vamos lá, vamos que vamos trabalhar a nossa derivação. Né? O que eu tenho aqui, gente? Do lado esquerdo, eu tenho uma função composta. Exatamente. Tá? Nesse ponto, tu já tem que bater o olho e perceber isso, né? Tem uma composição. Se eu tenho uma composição, o que eu posso usar mesmo? Regra da cadeia. Então, aqui no lado esquerdo, a gente vai fazer a regra da cadeia. Vamos que vamos, então? Como é que é a regra da cadeia mesmo? Olha só. Derivada da função de fora... Derivada da função de fora, então eu vou escrever f' aplicada na função de dentro, aplicada na inversa. Tá, gente? Estão me seguindo? Ó, derivada da função de fora, aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Né? Uma derivada da função de dentro vai ser o quê? Vai ser a derivada da inversa. Tá? Então, aqui eu vou ter f na menos 1 de x', né? Derivada da função inversa. Isso vai ser igual, ó, já derivei o lado esquerdo já está pronto. De novo, gente, recapitulando, derivada da função de fora aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Ok? Isso vai ser igual a derivada de x, né? Agora é só alegria, né, gente? Derivada de x vale 1. Aí, se a gente chegou nesse ponto, agora percebe que a gente vai ter uma expressão bem bonitinha para a derivada da inversa. Tá? É só isolar esse termo aqui, né? Só isolar a derivada da inversa. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a derivada da inversa, vamos lá, f menos 1 de x', isso vai ser igual a 1 dividido sobre... colocar aqui bonitinho, 1 sobre esse termo aqui, né? Sobre f' de f na menos 1 de x. Então, tu vê que legal, né, gente? Ó, a gente partiu do quê? A gente partiu da definição mesmo. E derivando os dois lados, derivando o lado esquerdo, derivando o lado direito, a gente obteve aqui essa formulazinha, né? À primeira vista pode não parecer muito simpática, mas a gente vai trabalhar bastante com ela e ela vai ficar natural, eu tenho certeza, gente. Essa é a fórmula que a gente vai usar para derivar função inversa. Tá bom? Então vamos falar mais um pouquinho sobre ela, porque eu quero deixar ela mais natural para vocês. Bom, queridos, essa foi a conclusão que a gente chegou então, né? A gente chegou nessa formulinha aqui e eu acho mais fácil lembrar ela com palavras, tá? Então deixa eu colocar uma frase minha, uma frase que eu gosto de falar, que eu gosto de repetir, aquela frase assim que entra na mente e não sai mais. Tá? Olha só o que a gente chegou, gente. A gente chegou no seguinte fato. A derivada da função inversa é 1 sobre a derivada da função aplicada na inversa. Tá? Vamos lembrar assim, ó, tentar lembrar essa frase aqui, tá? A derivada da função inversa é o inverso, ou seja, 1 sobre, né? É o inverso da derivada da função aplicada na inversa. Essa frase, gente, é aquela frase que tu não esquece, aquela frase que tu vai chegar na prova e vai lembrar. Derivada da função inversa é o inverso, 1 sobre, né? Da derivada da função aplicada na inversa. E a partir de agora a gente vai fazer assim um monte de exemplos assim para vocês verem que a coisa funciona, para vocês verem que a coisa dá certo, tá? Primeiro exercício, exemplozinho fácil, gente, só organizar as coisas. Eu queria verificar, né? Vamos fazer assim, ó, vamos assumir que a gente sabe a derivada da exponencial, né? Derivada de e na x é ela própria, é e na x. E eu queria verificar que, assumindo esse fato, a derivada do ln vai ser 1 sobre x. Que é uma coisa que a gente já assumiu, né? Mas eu queria provar isso.
sabendo a derivada da exponencial, como que a gente chegaria na derivada do ln. Tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho isso aqui. O que a gente tem que fazer, gente? Para a gente usar a derivada da função inversa, a gente vai assumir que o ln, a gente sabe isso, né? É a inversa da exponencial. Tá? Então o que eu vou ter aqui? Nesse caso eu vou ter que a minha função f original vai ser a exponencial, vai ser e na x. E a minha função inversa, minha f menos 1, vai ser o nosso querido ln. ln de x. Tá? Aí a gente gostaria de calcular a derivada da inversa. Mas, ó, gente, é só aplicação de fórmula, né? Só tu entender o que tu está fazendo. Olha só, como sai direto isso aqui. A derivada do ln, então, a derivada da minha inversa, né? O meu ln', tá? Vai ser 1 sobre, vamos que vamos, a derivada da função. Aí tu tem que parar, a gente tem que lembrar, bom, a função original é exponencial, derivada da exponencial é ela mesma, né? Só que eu não vou escrever e na x, porque é a derivada da exponencial aplicada na inversa, tá? Então o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, e na ln de x. Aí tu vai falar, mas peraí, isso eu sei quanto dá. E na ln de x eu estou compondo a função com a sua inversa. Se eu estou compondo a função com a sua inversa, vai dar o próprio argumento, né? Então, no final das contas, eu vou chegar na conclusão que isso aqui vai dar 1 sobre x. E aí a gente obteve o que a gente queria, a gente obteve a derivada da função inversa. Tá? Então, assim, gente, não tem erro. Põe na tua cabeça assim, ó, a fórmula é uma fórmula fácil. Tá? É só lembrar essa frasezinha, a derivada da inversa é o inverso, né? Quer dizer, 1 sobre a derivada da função aplicada na inversa. Tá? E daí, a partir disso, a gente ganha um monte de derivadas novas que a gente vai dar uma olhadinha a partir de agora. Bom, queridos, bora lá então, vamos começar a trabalhar com as inversas das trigonométricas. Tá? Eu vou fazer algumas aqui, tá? Eu vou fazer o arco cosseno e o arco tangente. E daí dá uma olhadinha nas outras, tá, gente? Depois dá uma olhadinha naquela seção que eu indiquei, vê como é que fica a derivada do arco seno, vê como é que fica a derivada do arco cotangente, tá? Isso é bem importante aí para consolidar essa parte de derivada da função inversa. Então é o seguinte, eu quero verificar, sabendo assim, a única coisa que eu sei é que o arco cosseno é o inverso do cosseno, né? A função inversa do cosseno, tá? E usando aquela formulazinha da derivada da função inversa, eu gostaria de verificar, gostaria que obter que a derivada do arco cosseno dá isso aqui. Essa expressãozinha bem bonita, agradável, né? E a gente vai tentar chegar nisso aí, tá bom? Então, o que eu vou lembrar, gente? Para começar, né? Eu vou lembrar de novo que ela é inversa do cosseno. Se ela é inversa do cosseno, o que eu sei? Eu sei aquela formulazinha mágica, né? Eu sei, deixa eu colocar aqui, ó, colocar num cantinho aqui, tá? Isso vai ser a coisa que vai me guiar. Eu sei que a derivada da função inversa, né? Vamos colocar nesse cantinho aqui. A derivada da função inversa, como é que é mesmo? Derivada da função inversa é 1 sobre a derivada da minha função original, derivada da função original aplicada na minha função inversa. Tá? Então, é isso que eu vou usar nessa questão, né, para resolver a derivada do arco cosseno. Vamos lá, então, galera. Como é que vai ficar isso aqui, né? Eu vou ter que a derivada do arco cosseno, isso vai ser igual, vamos lá, 1 sobre a derivada da minha função original. Quem é a minha função original? Minha função original é o cosseno, né? Aí assim, né, gente, para saber a derivada da função inversa, tu tem que saber a derivada da função, porque senão complica, né? Então isso é uma coisa que tem que estar na ponta da língua, tem que estar no sangue, né? A derivada da função original. Qual é a derivada do cosseno mesmo? Derivada do cosseno é menos seno, né? Não esquece. Então, menos seno
Só que eu não vou escrever menos seno de x, porque é aplicada na inversa. Aí eu vou ter menos seno do arco cosseno de x. Tá? Então, aplicando a formulazinha, com muito carinho, com muito cuidado, é isso aqui que a gente obtém, tá? Deixa eu até colocar aqui, né? É isso que a gente obtém. Beleza, mas agora a gente tem um problema grave, porque a gente quer chegar nessa expressão aqui, né? De certa forma, o menos já apareceu, né, gente? Estão vendo? Esse menos está aqui. O mistério é quem é seno de arco cosseno. Né? E nessa hora bate um desespero, gente. Nessa hora bate um pânico. Meu Deus, eu não vou conseguir. Calma. Calma, querido, que isso é um exercício de pré-cálculo. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, a partir de agora a gente vai fazer um truque, a gente vai fazer uma jogadinha para obter o seno do arco cosseno. E vocês vão ver que o seno do arco cosseno vai dar exatamente o que tem que dar, gente, vai dar isso aqui. Tá bom? Acredita no tio, vamos com muita fé que a coisa vai dar certo. Tá? E o que nós vamos usar? A gente vai usar, para resolver isso aí, para obter esse resultado que a gente precisa, a gente vai usar uma coisa muito velha, né? Muito famosa do ensino médio, que é aquela relação fundamental. Olha só, a gente sabe que seno ao quadrado de qualquer coisa, vou botar bem grande aqui, mais cosseno ao quadrado de qualquer coisa vai dar 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria, né, gente? Aqui tu não pode ter dúvida. Seno ao quadrado de um ângulo, de um valor, mais cosseno ao quadrado desse valor é 1. E pensando no que tu quer, gente, no que tu quer chegar, pensando no seno do arco cosseno, o que tu vai botar aqui dentro? Bom, não tem outra saída, né? O que eu vou botar aqui e o que eu vou botar aqui é o nosso amigo arco cosseno. Tá? Então, olha só como vai ficar bonito aqui, gente. Seno ao quadrado do arco cosseno, que é o que a gente quer saber, inclusive, mais cosseno ao quadrado do arco cosseno é igual a 1. Tá? E agora, só está faltando uma coisinha para fechar. Está faltando um detalhezinho, que é a definição, gente. A definição de função inversa. Né? Porque vocês lembram que a função aplicada na sua inversa dá o argumento? Né? Isso é uma coisa que eu estou falando desde o começo da aula. Né? Quanto é que dá, sei lá, f de f na menos 1 de 10? Vai dar 10. Né? Quanto é que vai dar f de f na menos 1 do coraçãozinho? Vai dar o coraçãozinho. A função composta com a sua inversa é a identidade. E aqui eu tenho isso, gente. Ó. A função composta com a sua inversa vai dar o próprio x. Ok? A função composta com a sua inversa vai dar o próprio x. Ah, mas tem um quadrado. Pois é, aí vai ficar x ao quadrado. Tá? Então, só para a gente terminar as contas, que eu acho que vai funcionar, acho que vai dar certo, aí eu vou ter seno ao quadrado do arco cosseno de x mais, isso aqui vai dar x ao quadrado, pela definição de função inversa, igual a 1. Tá? E agora é só isolar, né? Isolar o que a gente quer descobrir, passar o quadrado como raiz, e daí eu vou obter que o seno, finalmente, seno do arco cosseno é igual a 1 menos x ao quadrado, raiz quadrada, né? Raiz quadrada disso aqui. Tem um pequeno detalhe técnico aqui, gente, que eu sou obrigado a falar para vocês, que é o seguinte. Quando a gente passou o quadrado, né, como raiz, poderia ser mais ou menos raiz. E a gente acabou optando pelo mais, né? Por quê? Porque assim, ó, isso vem lá do pré-cálculo, tá? A gente sabe que a imagem da função arco cosseno, ela vai de 0 a π, ok? E de 0 a π o seno é sempre positivo, né? Então, por isso que a gente optou por mais raiz de 1 menos x ao quadrado, tá? Tem esse detalhezinho técnico aí para completar bem a demonstração da coisa. E assim, né, gente, ó, com isso a gente fechou. Né? Porque olha só, a gente tinha essa expressão aqui,
ok? Só que daí o que eu vou ter? Eu vou ter que, acabei de descobrir que o seno do arco cosseno de x é raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Então, no final das contas, a gente consegue concluir que essa expressão aqui vai ser igual a 1 sobre, na verdade vai ter um menos ali, né? Menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, como a gente queria, né? Como a gente queria verificar. Tá bom? Então, quer dizer, fazendo as continhas com muita calma, com muito carinho, usando a derivada da função inversa, a gente consegue concluir que a derivada do arco cosseno deu o que tinha que dar. Bom, queridos, e para fechar essa aula com chave de ouro, a gente vai dar uma olhadinha em mais uma derivada de função inversa. Inclusive, essa que a gente vai ver agora vai ser importantíssima nas integrais. Tá? A gente vai usar numa técnica de integração que a gente vai ver mais para o final do curso. Tá? Mas, enfim, eu quero verificar que a derivada do arco tangente dá isso aqui. Dá 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? Lembrando, claro, né? Para saber a derivada da função inversa, tu precisa saber a derivada da função. Então, a gente já viu, derivada da tangente é secante ao quadrado. Tá? Usando que a derivada da tangente é secante ao quadrado, vamos calcular qual é a derivada do arco tangente. Tá? Eu acho até saudável assim, ó, pausa o vídeo, né? Aquele nosso combinado de sempre, tá? Pausa o vídeo, tenta desenvolver, tenta ver que realmente a derivada do arco tangente vai dar o que tem que dar. E logo em seguida a gente confere a resolução. Bom, queridos, vamos que vamos então, né? O que eu vou ter aqui? Vou usar a minha colinha, tá? Derivada da função inversa é o inverso da derivada da função aplicada na inversa, viu? Essa frase tem que estar no sangue, hein? Então vamos lá, vamos calcular a derivada do arco tangente. Né? Eu vou ter que a derivada do arco tangente. Estou feliz, hein? A gente está ganhando mais um monte de derivadas com esse resultado aí da derivada da função inversa. Então a derivada do arco tangente vai ser 1 sobre, vamos lá, a derivada da função, né? A derivada da tangente é secante ao quadrado, isso tem que saber, gente, é pré-requisito. Derivada da função secante ao quadrado, só que daí eu não vou aplicar no x, né? Eu vou aplicar na inversa. Então, é secante ao quadrado de arco tangente de x. Tá? Derivada da função aplicada na inversa. E aí eu tenho essa relação bonita aqui, gente. Não sei se é bonita, para mim é bonita, não sei se para vocês é bonita, tá? Mas a gente já obteve isso aqui. E a partir de agora só falta o quê? Só falta a gente ver quem que é o bendita secante do arco tangente. Né? Quem que vai ser isso aqui? Quem que vai ser essa expressão de baixo? Tá? O que a gente vai usar? Bom, poderia pensar na relação fundamental, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Só que como a gente está trabalhando com secante e com tangente, eu acho que é bem mais natural tu pensar naquela outra relação, né, gente? Como é que é a outra relação? Vamos colocar aqui, ó, 1 mais tangente ao quadrado, isso a gente sabe lá do pré-cálculo, lá da trigonometria, né? 1 mais tangente ao quadrado de qualquer coisa é igual a secante ao quadrado de qualquer coisa. Tá? Relação que é derivada, na verdade, da relação fundamental. Ela segue da relação fundamental. 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. E aí, gente, aí é a esperteza, né? Aí é a manipulação da matemática. O que eu vou fazer? Nesse parênteses aqui, nessa coisa, eu vou colocar o que me interessa. Né? Nesse caso, o que me interessa é arco tangente de x. Então, aqui eu vou botar arco tangente de x. E aqui eu vou botar arco tangente de x. Ok? Aí o que a gente vai obter, gente? A gente vai obter, ó, só trabalhando um pouquinho mais, está quase lá, 1 mais. Ai, meu Deus, professor, tangente do arco tangente. Querido, é a função aplicada na sua inversa.
né, pela 30ª vez, a função aplicada na sua inversa vai dar o argumento, vai dar o que tem aqui dentro, tá? Então, tangente do arco tangente vai dar x. Como tem ao quadrado, x ao quadrado. É igual secante ao quadrado do arco tangente. E aí fechou, né, gente? Porque é justamente o que a gente tem aqui, ó. O que a gente tem é secante ao quadrado do arco tangente. Né? O que a gente concluiu o quê? A gente concluiu que isso é 1 mais x ao quadrado, ou seja, né, tô felizão da vida, porque a gente chegou na expressão final. Isso aqui vai ser 1 sobre... Coisa boa quando dá tudo certo, né? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? E essa é a derivada do arco tangente. Ok? A gente fez o quê? A gente fez arco cosseno e arco tangente. Né, gente? Aí fica de exercício para vocês dar uma olhadinha nos outros. Tá tudo feitinho no Guidorize, tudo feitinho no Stewart, tá? Vou colocar a dica da sessão. Então dá uma olhadinha, a gente tenta fazer as outras derivadas das inversas das trigonométricas. Tá? E com isso aí, como eu falei, né, a gente vai ganhando cada vez mais ferramentas, a gente vai ganhando cada vez mais derivadas de funções diferentes. Bom, queridos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da derivada da função inversa. Né, que é mais uma técnica aí que a gente ganha para calcular a derivada de várias funções. E muito obrigado aí pela atenção de sempre, aí, muito obrigado pelos comentários, aí, você que está comentando os vídeos, aí, que está elogiando, que está gostando da coleção. A gente, tamo junto, grande abraço e até a próxima!